Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 16 de novembro, terça-feira da 33ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje é um evangelho conhecido, o evangelho de Zaqueu, que está em Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Vamos lá. Chefe dos cobradores de impostos. Era muito rico. Os cobradores de impostos, por si, já eram ricos. O chefe deles, muito rico. Por quê? Já falei para vocês em outras oportunidades. Os cobradores de impostos eram a categoria mais odiada em Israel. Por quê? Porque eram verdadeiros ladrões. Eles não tinham salário. Então, o que acontecia? Eles cobravam impostos a mais do povo, como parte do salário. Por exemplo, se eu devesse para o império R$1.000, eles cobravam de mim 1.300, 1.400. Os 1.000 iam para o império, os 400 para o bolso deles. Entendeu? Então, o que eles conseguissem a mais era o salário deles. Então, eles eram muito odiados, porque eram vistos como ladrões, como pecadores públicos. Era a pior categoria de pessoas que poderia se ter em Israel. Zaqueu era chefe deles, portanto, devia ganhar uma boa grana. Provavelmente ele ganhava uma comissão de todos os cobradores de impostos, sem a necessidade dele fazer isso. Tinha gente que trabalhava para ele, já que ele era o chefe. Por isso que ele diz, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Porque, veja bem, se ele fosse um cobrador de impostos, ele ficaria endividado. Né? Porque se o cobrador de impostos pegava das pessoas para poder sobreviver, vocês imaginem se ele fosse devolver 4 vezes mais. Não. Porque ele não cobrava. Provavelmente o salário dele, volto a dizer, saía da coletoria do salário dos cobradores de impostos. O que nos chama a atenção é um homem que tem curiosidade. Quem é esse Jesus? Só que ele não consegue ver. Há obstáculos. Então ele tem que subir numa árvore para poder ver. E nos chama a atenção. Jesus chega diante dele, olha para cima e fala: Zaqueu, diretamente para ele, e o chama pelo nome. Aqui tem um aspecto importante, hein? Chama-o pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Pois hoje eu devo ficar em tua casa. Jesus veio para os pecadores. E tem gente que não consegue entender isso. Tem gente que olha os pecadores com desdém, porque acha que já caminha anos na religião cristã, é um super cristão, uma pessoa super santa que olha os outros com desdém. Como se fosse assim a pessoa, o cristão. Pode até parecer para as pessoas de fora, agora a gente não sabe se realmente é assim dentro de 4 paredes, né? Jesus já dizia isso. Porque esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que está incriminando Jesus por ir na casa de Zaqueu.
os fariseus, os mestres da lei, que começaram a murmurar. Então a gente tem que tomar cuidado, já cansei de falar isso para vocês, tem muito cristão católico aí que é um bando de fariseu. Adora olhar os outros, criticar os outros, condenar os outros, porque não pensam como eles, não agem como eles. Só que esquecem que Jesus veio para os pecadores. A nossa missão como cristãos, depois de anos da caminhada, é compreender a miséria do outro, porque todos nós também já estivemos na condição dele. Quem nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. Quantos pecados nós não cometemos quando não conhecíamos Jesus? Ou conhecíamos assim naquela catequese bem ralinha? Quantas vezes cometemos pecados sem saber que eram pecados? E depois que a gente tem um conhecimento um pouquinho maior na fé e uma caminhada maior com Cristo, olhando para as pessoas e para os erros que elas cometem, hoje nós podemos olhar com elas e entender que muitas vezes elas agem na ignorância, porque não conhecem, assim como nós um dia também não conhecíamos. Portanto, é compreender que o nosso papel não é de condenar e julgar, não é pegar essas pessoas e jogar ao vento e afastá-las de Deus e da igreja. Não, essa não é a nossa missão. A nossa missão é acolher essas pessoas que estão feridas, que estão machucadas, que estão cegas, como Bartimeu, mas querem sair daquela condição. Muitas estão no fundo do poço, estão num buraco que não conseguem sair sozinhas. E a nossa missão é jogar a corda para puxar essas pessoas para fora. Lembremos da emblemática frase de Jesus: doravante sereis pescadores de homens. Pescar, tirar do fundo do oceano, onde falta a luz, e trazer essas pessoas para a luz. Então nós temos que tomar muito cuidado para, ao invés de atrair essas pessoas para Deus, afastá-las diante das nossas atitudes, das nossas condenações, das nossas imposições. Cada pessoa tem um processo de conversão. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Não podemos querer que todo mundo se converta no mesmo nível, ou da mesma forma, ou no mesmo tempo. Não. A nossa missão é acolher e apresentar Jesus para elas. Se elas vão aderir ao projeto de Jesus, aí é outra coisa. Se elas vão romper com a vida de pecado que elas tinham depois que elas conhecerem que aquela vida que elas tinham era uma vida onde faltava Deus e vão continuar nessa vida, é uma outra coisa. Mas mesmo assim, diante das escolhas daquela pessoa, eu não posso apontar o dedo para ela e dizer, é pecador, porque eu também sou. Pode ser que eu não seja o mesmo nível da pessoa, mas sou. E não sou juiz para condenar ou julgar qualquer pessoa. Portanto, que nós possamos tomar cuidado. Nós temos que acolher os aqueus que estão no meio de nós. Não podemos nos vangloriar ou nos colocar num pedestal como juízes para condenar quem quer que seja. Eu sempre digo que a vida é uma roda gigante. Hoje eu posso estar por cima, pode ser que amanhã esteja por baixo. A vida é uma caixinha de surpresas, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então, que nós possamos agir com amor e misericórdia, no sentido de acolher essas pessoas. Porque pode ser que hoje nós sejamos juízes e amanhã, réus. Grande abraço, até amanhã se Deus quiser, tchau.